Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Marcelo Michelson aqui. Estou gravando esse áudio no sábado, durante uma caminhada aqui perto do meu bambuzal favorito. E me veio uma questão que eu tenho pensado nessas últimas semanas. Eu estou relendo um livro que se chama Creative Victory. É um livro bem raro, não tem tradução para o português e o autor é desconhecido, ninguém sabe exatamente quem ele é. Ele se chama Thomas, mas ninguém sabe quem ele é. E o que ele fez foi, ele leu todos os livros do Carlos Castanheda e primeiro ele lançou um livro só com um glossário, né, de todos os termos que o Castanheda usa nos livros, com referências para os livros e as páginas onde esses termos aparecem. E aí depois ele destilou os ensinamentos e escreveu Creative Victory, tirando então as histórias, né, que o Castanheda conta. Ele ficou só com os ensinamentos. E uma das coisas que ele fala é que a única forma da gente ajudar uma outra pessoa ele fala a única forma, que a gente não deve ficar tentando ajudar os outros e melhorar, enfim. Ele fala que a única forma é ajudar a outra pessoa a diminuir ou parar com a autoimportância, com a autorreflexão. E a gente só consegue fazer isso com o outro se a gente faz isso na gente primeiro. Se a gente não faz isso na gente, o que acontece é que a gente acredita que tem um poder, que tem uma possibilidade de transformar, né, a vida dos outros. Isso é muito importante, principalmente para pessoas que trabalham com terapias, com análise, como eu. E alguns de vocês. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. E a primeira coisa que me vem é que essa autoimportância, essa autorreflexão se refere a quem? Né? Quer dizer, a gente não tem importância, a gente não precisa refletir sobre a nossa vida, sobre nós mesmos. E o que me veio é que nós vivemos mergulhados numa ilusão composta de vários fatores, né? De várias nuances, assim, começando com a ideia de que nós temos uma identidade, de que nós temos um nome, de que nós temos uma idade, né? Como se essas coisas fizessem parte da nossa natureza. E a gente sabe que elas não fazem, né? Sim, eu me chamo Marcelo e eu uso esse nome para me relacionar com o mundo, mas ele não faz parte da minha natureza, né? Sim, eu tenho 48 anos, eu uso isso como uma referência, mas a gente sabe que os anos são contados de maneira diferente, em culturas diferentes, então esse número não faz parte da minha natureza. Ele faz parte de uma questão cultural atribuída a mim. Então, a gente passa muito tempo imaginando esse eu e construindo esse eu. E mais do que isso, ele é construído de fora para dentro. Ele é imposto por uma máquina social que tem seus próprios objetivos. Quais são os objetivos da máquina social capitalística atual? É extrair energia dos corpos e colocar a serviço do capital para o acúmulo do mesmo, né? Sem moralismo nenhum. Aqui não é uma questão imoral, se isso é certo, se isso é errado, é apenas o funcionamento. Se a gente observar
o nosso modo de vida, é assim que ele funciona, né? Então, para isso funcionar dessa maneira, cada um de nós precisa fazer sua parte, precisa ser uma peça útil, competente, eficiente, moral, e que fique lutando por ideais, sejam eles ideais de riqueza, de fama. E aí, não importa se você está lutando para ser o presidente de uma empresa mais bem pago do mundo, ou se você está lutando para ser o guru mais famoso do mundo, né? Você está servindo a essa mesma máquina social. Mas enfim, então essa construção, esse eu que é construído de fora para dentro e que tem uma finalidade, é desse eu que o livro Creative Victory fala, quando ele diz que o mais importante é interromper a autorreflexão e a autoimportância. Porque sobre o que a gente está refletindo e a quem a gente está dando importância é para esse eu, para essa identidade fixa, para essa identidade finalista, que acaba sendo uma identidade cheia de ressentimento quando as coisas não dão certo, ou de culpa, né? Então, é disso que ele está falando. Como é que a gente pode olhar, perceber a todo momento quando nós estamos nos dando muita importância, dando importância para essa parte? Porque, na realidade, o que nós somos? Qual é a essência do nosso ser? É a diferença. E mais do que a diferença, é a diferenciação. Então, nós somos pura diferenciação. Cada segundo é diferente do outro, se introduz a diferença. Então, é exatamente o oposto da identidade, da fixação, da rigidez, né? E a gente aprendeu ao longo da vida que a diferença é ruim, que a gente tem que buscar a unidade, que a gente tem que buscar a homogeneidade, que existe um ideal de beleza, de justiça, de verdade, que todo mundo precisa alcançar. Um ideal de corpo, um ideal de forma de pensamento, que é impossível, ninguém consegue chegar lá. Mas a sensação de ter que chegar lá, de ter que atingir um objetivo e ser de uma determinada maneira, é o que mantém a gente sempre produzindo cada vez mais, produzindo e consumindo cada vez mais e oferecendo o nosso tempo, a nossa energia para essa máquina social. Então, quando a gente se percebe nesse movimento de autoimportância, de autorreflexão, é muito importante a gente parar e afirmar isso. Olha, é isso que está acontecendo agora. É isso que está acontecendo comigo. Eu estou alimentando essa identidade, esse eu, né? E fazendo isso, aos poucos, a gente vai conseguindo diminuir esse processo de autorreflexão e autoimportância, e isso libera, nas palavras do livro, uma energia. É como se a gente tampasse um buraco que estivesse desperdiçando energia. Você pode pensar da maneira que você quiser, mas a ideia é essa. Tem pessoas que vão falar que isso vai nos entristecendo, vai diminuindo a nossa potência, né? Na medida que a gente vai interrompendo esse hábito de autorreflexão e autoimportância, sobra mais potência, sobra mais energia para a gente então usar para quê?
para uma produção, para uma criação da diferença. Da diferença em nós, que vai se traduzir na diferença numa relação com o outro, com as coisas, e vai permitir que a gente acesse, que a gente viva o acontecimento e não vire um refém do que nos aconteceu e nem um refém do que a gente planeja que aconteça. Não significa que a gente não possa pensar no futuro, planejar, não é isso. Mas é de onde está vindo isso? É de um ser fixado com objetivos, com realidade, com uma falta, com uma origem? Ou é de um ser em movimento, em fluxo? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês hoje e fico sempre à disposição para responder perguntas, tirar dúvidas, ouvir as suas experiências pessoais com esses temas. E, como sempre, eu sugiro, pense em uma pessoa especial que você conhece e que poderia se compor, né, com esse material, com esse áudio. Manda uma mensagem bonita para essa pessoa, oferece isso, vê o que acontece, sem expectativa, né? Sem expectativa. É isso, pessoal. Então, uma boa semana para vocês e vamos nos falando.